E aí, pessoal, a alma gêmea existe realmente? Porque todos desejam, né, encontrar sua alma gêmea, aquela pessoa que se encaixa perfeitamente com você, que você experimenta aquela sensação de completude, de felicidade quando está junto dessa pessoa, que você deseja ficar até o fim da tua vida, aquele ser incrível, que parece que você conhece desde sempre, né? Pensam a mesma coisa ao mesmo tempo, falam a mesma coisa ao mesmo tempo, completando a frase, o pensamento um do outro, que têm interesses em comum, que adoram viajar juntos, fazer tudo juntos, ou simplesmente não fazer nada juntos, né? E você aí já encontrou a sua pessoa que seja assim, a sua dita alma gêmea? Ou você está buscando sua alma gêmea? Mas será que essa pessoa seria realmente sua alma gêmea? Ou seja, a alma gêmea existe? Aquele ser que foi criado junto com você e que por algum motivo que só Deus sabe, se dividiu e se dispersou de você para que um dia vocês se buscassem, reencontrassem novamente para serem felizes ad eterno? Talvez por merecimento ou por outro motivo? Vamos partir aí do princípio de que para existir alma gêmea seria realmente preciso que Deus houvesse criado uma alma completa que por algum motivo tivesse se dividido em duas almas incompletas, para depois novamente se buscarem, para se reunirem, formando uma alma completa. Mas isso para vocês tem algum sentido? Por que será que Deus faria isso? Vamos ver então o que a doutrina espírita fala sobre essa questão da alma gêmea. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 299, na segunda parte, capítulo 6, né, em relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. Aí fala o título, Metades Eternas. Em que sentido, a primeira pergunta, né, Allan Kardec pergunta, em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Aí os espíritos respondem, a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade do outro, separados os dois estariam ambos incompletos. Então aqui nós vemos que os espíritos são claros, né, em relação a isso. Realmente Deus não criou nenhum espírito completo que tenha se dividido em duas metades incompletas, que precisem buscar a sua metade para se completar. Então, para aqueles que alimentavam essa ideia, né, essa esperança, lamentavelmente, almas gêmeas não existem nesse sentido, de sermos metades, não sermos espíritos íntegros, não é? Mas isso não quer dizer que não exista um amor verdadeiro e que a pessoa que está do teu lado não seja nada para você, não seja a pessoa certa, ideal, não é isto. Aliás, aquela sensação que você pode ter sentido de já conhecer determinada pessoa desde a primeira vez, seja um relacionamento afetivo, um familiar, um amigo, seja quem for, ela pode sim ser verdadeira, e você realmente já conhecer essa pessoa, essas pessoas de vidas passadas. Aliás, é muito provável. O Chico Xavier mesmo tem uma frase bastante conhecida, onde ele diz que ninguém entra na vida de alguém sem alguma razão, ou é bênção ou é lição. No caso de bênção, seria essa pessoa, essas pessoas que você ama, que você gosta muito, tem muita afinidade, não é? E logicamente que aquela pessoa que é familiar para você, que parece que você já conhece há séculos, realmente viveu uma história de vida passada do teu lado, não é? E vocês voltaram nessa vida por algum motivo, por afinidade mesmo, por experiências ou aprendizados que tem que vivenciar juntos. Sabe aquela pessoa que é carne e unha com você, que é super parecida, que te deixa feliz só de estar perto de você, que gosta de muitas coisas que você gosta? Ela pode não ser tua alma gêmea, mas o Espiritismo acredita que possa ser uma alma que já teve afinidade com você em outras vidas e até mesmo lá no plano astral, não é? Na quarta dimensão. É isso aí, o seu namorado, a sua namorada, seu melhor amigo ou amiga, teu familiar querido que você se dá muito bem, que você adora,
já pode ter participado de algumas das suas outras vidas, das vidas passadas. E é por isso que você se sente tão confortável, não é? Na presença dessas pessoas, reconheceu intimidade rapidamente e automaticamente com essas pessoas. Porém, e aí que vem o lado mais difícil, o inverso também é verdadeiro, ou seja, pela lei de causa e efeito, nós sabemos que tudo que nós fazemos neste plano, né, da Terra, tem consequências no além da vida, no plano espiritual. Por isso, o mal causado a uma pessoa em vidas passadas, obviamente, que vai trazer essa pessoa para a tua vida hoje, que trouxe essa pessoa, para que você tente desfazer o mal feito do passado, se redimindo junto a essa pessoa, não é? Consertando essa relação, tentando melhorar essa relação, desfazer inimizades, ou seja, tentando fazer o bem hoje a esta pessoa, se provavelmente você tenha feito mal a ela no passado. Isso explica, obviamente, as relações de antipatia, não é, que nós vivenciamos, antipatia muitas vezes inexplicáveis, antipatias de pais e filhos, entre irmãos, entre familiares, não é? Falta de afinidades que nós vivenciamos e vemos com outras pessoas também nesta vida, e no mais das vezes e muitas vezes dentro da própria família. E essa inimizade poderá ou não ser desfeita a depender da nossa atuação perante a vida hoje e perante a quem se fez mal no passado. Porque a gente percebe pelo tipo de relação que a gente vivencia que algo há ali, não é? E afinal nós temos, né, o livre-arbítrio e podemos ou não fazer o que seria ideal, né, para desfazer o mal feito no passado, para ressignificar, não é, o relacionamento que foi mal sucedido, obtendo assim um crescimento, um amadurecimento espiritual, numa evolução que nós buscamos. Isso depende de cada um de nós, não é? Esse foi só um exemplo para dizer que aquele amor da sua vida pode não ter sido o mesmo em vidas passadas. E vice-versa, o contrário também existe, aquela pessoa difícil com quem você convive hoje, acha que não tem nada a ver com você, pode sim ter convivido com você em vida passada. Porque as pessoas que nós gostamos, elas podem ter feito parte do nosso passado, mas podem também não fazer. Nós podemos estar convivendo com essas pessoas hoje e já ter despertado uma afinidade. Só que o contrário não é verdadeiro. Os sentimentos de inimizade, os sentimentos de hostilidade, os sentimentos principalmente quando é na família, o sentimento, aquele ranço, aquela coisa de falta de afinidade, certamente são coisas que vêm de vida passada. Porque a gente tenta romantizar, né, gente? A gente acha que aqueles que nós gostamos hoje já conviveram com a gente nas vidas passadas e quem nós não gostamos muito, não temos tanta afinidade, nunca vimos, né? Não vivemos vida passada, mas pode ser bem o contrário, né? Felizmente é assim que a banda toca. Agora, reencontrar em vidas futuras ou no plano espiritual quem nós gostamos vai depender de nossas atitudes e escolhas feitas nesta vida. Quanto mais as nossas atitudes são voltadas para o bem, quanto mais as nossas escolhas são felizes, são escolhas com discernimento, com maturidade, mais possibilidades de reencontros felizes futuros nós teremos. E sobre isso, para a gente poder até comprovar sobre esse reencontro que é possível, nós temos também uma questão muito clara sobre isso em O Livro dos Espíritos, na questão 289, naquele mesmo capítulo 6º, a pergunta que o Kardec faz aos espíritos é assim: nossos parentes e nossos amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Olha que pergunta interessante no momento da passagem, né? E os espíritos respondem: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressasse de uma viagem, por haver escapado aos perigos da estrada, e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento ou só tem a rodeá-lo os que lhes são semelhantes, é uma punição. Então vocês vejam como é importante
o trabalho no bem, né? As boas atitudes, a ação no bem, a vida praticada no bem, para que possamos ter esse merecimento, né? Mas nós vemos aí que realmente nós reencontramos as nossas afeições aqui da Terra, inclusive no momento do desencarne. E a morte do corpo físico não separa, nunca, jamais, aqueles que se amam verdadeiramente. Ao contrário, né? Nós nos reencontramos e da mesma forma nós reencarnamos com aqueles os quais nós temos afeição, sim, por merecimento também. Então aqui nós já temos uma noção de como as afeições reais e verdadeiras realmente existem aqui na Terra, mesmo ainda estando em transição, né? No final de expiação e provas, isso acontece. Aliás, a notícia que nós temos, que a espiritualidade maior nos diz, é que cerca de 20% dos casamentos, das uniões da Terra são felizes, realmente por afinidade, afinidades verdadeiras. O restante são por outros motivos, interesses, reajustes e por aí vai, né? Então, gente, a alma gêmea não existe segundo o Espiritismo, mas os espíritos afins, sim, com certeza. Mesmo porque a espiritualidade diz que no início da jornada espiritual nós fomos criados em mônadas, né? Que essas mônadas se dividiram inicialmente em 12 seres, ou seja, 12 partes de si mesma, da mônada. Daí essas primeiras 12 partes que são chamadas de eu superior ou super-alma, cada uma dessas super-almas se dividiu em mais 12 partes, né? Que são chamadas de alma. Então nós somos 144 espíritos criados de uma mesma mônada. Isso pode querer dizer alguma coisa. Nós não entendemos assim 100% sobre isto, mas esses 144 espíritos que foram criados da mesma mônada podem de repente ser considerados como seres da mesma família espiritual, não é? Guardando mais afinidades entre si. E de repente continuariam reencarnando sempre juntos, ou continuam reencarnando sempre juntos, não é? No mesmo grupo karma, né? Mas tem sim essa possibilidade, de forma que nós teríamos esses 144 seres, né, desde o princípio, com mais afinidade, digamos assim, embora nós caminhamos para o amor universal, mas nessa fase que nós ainda nos encontramos, reencarnando, né, o amor total universal seria mais para uma evolução futura, quando nós não necessitássemos mais reencarnar, mas esses 144 seriam assim, os mais afins. Isso pode justificar aquelas almas, né, que nós reencontramos, que temos mais afinidade, mais atração energética, aí no caso, que são as pessoas, no caso, de nosso grupo karma. Como, por exemplo, um grande amor, né, experimentado em outra vida pode ser tão marcante, tão intenso, que ao reencontrar com essa pessoa numa outra encarnação, você pode ter tamanha afinidade que se sente muito ligado a essa pessoa. Por isso que nessa situação o Espiritismo não fala em alma gêmea, mas em espírito afim. Porque como nós vimos, os que se dividem são as mônadas e não as almas. Essas foram criadas por inteiro, entende? Quando nós passamos a ser alma, nós somos seres totais, inteiriços. Então, espíritos afins não são almas pela metade que necessitam de outra alma para concluir a sua jornada, ou para ser feliz, isso não existe. Cada espírito, cada um de nós se basta por si só, mas procuram as afinidades, né, as almas afins que se reconhecem e se gostam. A afinidade é tamanha que pode voltar a viver um grande amor, por exemplo, como nós falamos. Isso não significa que vão se encontrar em todas as reencarnações, não. Pode ser que em algumas vidas não cheguem nem a se relacionar ou a se conhecer, mesmo porque, como nós estamos vendo, uma alma pode ter várias almas afins, né? Não é somente uma. E a literatura espírita é riquíssima, não é? Em romances muito bem escritos, com boas tramas, com boas histórias envolventes, como, por exemplo, no romance Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, que conta sobre um casal, né, que se amam profundamente, têm uma vida estável, até que o homem perde o emprego e, para ajudar a sustentar a família, a esposa se esforça, trabalha muito para ajudar, mas o marido
ele é tomado por uma obsessão e começa a ter pensamentos negativos sobre a mulher, e a trama se dá aí sobre ciúme, sentimentos de posse, sobre obsessão, ou seja, esses espíritos afins acabaram se abalando e um deles achou que deveria ser o dono do outro espírito, enfim. Mas vale a pena ver a leitura, que é muito interessante. O outro livro bom, que não é um romance, é O Consolador, escrito pelo Chico Xavier. O termo alma gêmea é abordado neste livro, mas não fala sobre uma necessidade de uma alma encontrar a outra para ficar completa, absolutamente. Fala realmente sobre o conceito de espíritos afins, ligado pelo amor e coisas em comum. Então, pessoal, para concluir aqui o nosso tema alma gêmea, é um termo bonito, é um termo interessante, né? Mas é irreal. Ele pode induzir, inclusive, as pessoas a se tornarem muito exigentes, né, em busca da pessoa ideal, predestinada, príncipes e princesas encantados sem defeitos que não existem, quando na verdade nós temos que baixar nossa guarda, nossa bola, para desenvolver mais paciência, não é? Menos exigências para com as pessoas, para que nós possamos aceitar as pessoas como elas são. Assim como nós queremos ser aceitos também como somos, porque também somos cheios de defeitos, com as nossas qualidades, mas também com as nossas sombras, e temos que respeitar esse lado também das pessoas, com suas qualidades e suas sombras. Nós temos que desenvolver essa paciência de aceitação, de tolerância maior, e não de exigência maior. E para isso é importante que nós possamos aprender a ouvir mais as pessoas do que falar. É que nós possamos entender, acolher ao invés de criticar. Que nós possamos, ao invés de julgar, aprender a agradecer e abençoar as pessoas que estão nas nossas vidas. Porque se elas estão, ou é bênção ou é lição. Como disse o Chico. Então, que não desperdicemos essa abençoada oportunidade de relacionamentos na nossa existência aqui na Terra. Então, nós não devemos mais nos permitir viver a ilusão do mundo esperando que uma alma gêmea venha nos salvar, né, do marasmo, do tédio da vida, não é? Para nos fazer felizes, né, para viver um conto de fadas, porque ninguém faz ninguém feliz. Ninguém entra na nossa vida para nos fazer feliz. Nós mesmos é que precisamos buscar nos fazer felizes. Nós mesmos que, primeiramente, antes de nos relacionar, de nos consorciar a uma pessoa, nós é que temos que fazer a nossa própria felicidade, não é? Através de conduzir a nossa vida de uma forma melhor, de buscar desenvolver o autoconhecimento, o autoamor. Nós mesmos é que temos que fazer isso, aprender a fazer o melhor por nós, nos cuidar, nos autoacolher. Nós mesmos é que temos que nos validar, fazendo despertar os nossos dons, os nossos potenciais especiais que cada um de nós temos, despertar a nossa bondade, que para isso que nós viemos aqui, para evoluir e para sermos melhores e para fazer brilhar aquela luz que nós somos, porque cada um de nós somos uma luz que devemos fazer despertar no nosso mundo. Para isso nós viemos aqui. E basta que nós nos esforcemos para isso e não que tentemos fazer que o outro faça o melhor por nós. Nós precisamos fazer o melhor por nós, porque somos inteiros, para depois podermos passar a nos unir às pessoas para sermos felizes, porque ninguém é feliz sozinho, mas ninguém tem obrigação de ser a metade de ninguém, de fazer pelo outro, fazer por nós aquilo que nos cabe a nós mesmos fazer, tá bom? Primeiramente, nós somos felizes a sós para depois podermos ser felizes com o outro. Ninguém precisa completar você, não espere isso de ninguém, não espere a validação vinda dos outros, porque isso é um fardo muito grande para jogar para uma pessoa, porque não esqueça que a pessoa já está buscando se encontrar, buscando a sua própria luz. Porque você já nasceu completo, inteiro, e pode ser feliz assim, com ou sem alma fim. Afinal, como disse o Chico Xavier, muitas vezes a aparente solidão ou solitude, dependendo de como você encara os seus momentos a sós, essa aparente solidão ou solitude é pausa para reajuste, para você entender o porquê precisa passar por esses momentos, ou por uma vida inteira, de repente a sós, né? Não completamente a sós, mas sem um parceiro, sem uma parceira de vida. Isso muitas vezes, diz o Chico, tem a ver com a necessidade de valorização das relações. Então,
nós observando como está a nossa vida hoje, nós podemos já imaginar como ela foi no passado, porque onde está a nossa maior dificuldade, a nossa maior dor, está a maior necessidade de mudança, tá bom, pessoal? É muito importante nós entendermos isso, para podermos, inclusive, redirecionar o nosso caminho de vida, não é? Ressignificar a nossa caminhada de vida e sermos, nos encontrarmos melhor conosco mesmo e com o nosso semelhante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje sobre alma gêmea, sobre espíritos afins, almas afins, e que deixem aí seus comentários, suas perguntas para que nós possamos interagir, tirar essas dúvidas e crescermos melhor dentro deste assunto, tá bom, gente? Fiquem bem e até mais.